Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live, que talvez seja uma das lives mais bacanas que eu já fiz aqui. Afinal, vou contar aí a história da venda dessa casa. 2 meses após finalizar ela, a gente conseguiu vender pelo valor que a gente queria, vendemos ela à vista, então tem muito assunto bacana pra gente estar conversando. Quem for chegando já vai deixando o like, que no Instagram recomendo essa live para mais pessoas. Ó, já 75 pessoas, pessoal chegando. Show de bola, gente. Pessoal, a ideia dessa live é contar para vocês todos os bastidores da venda dessa casa, como aconteceu, por quanto a gente vendeu, todos os detalhes. Mas antes, eu não podia deixar de agradecer vocês. Eu postei ali na terça-feira que eu vendi e recebi muita mensagem muito bacana. Muita gente me chamou no direct, inclusive não consegui responder todo mundo. Então, de antemão, pessoal, agradecer do fundo do meu coração. Essa casa aqui, ela foi um projeto especial também para mim, porque foi a primeira vez que eu falei, cara, vou fazer do início até o final do processo e vou mostrar pro pessoal. Então, quem me acompanha aqui no YouTube, vocês podem ver lá na websérie Construir para Vender, que tem episódio lá da compra do terreno. E eu falando, não, essa casa vai ser vendida em até 6 meses após finalizar a obra. Então a gente estudou muito essa casa, a gente fez um trabalho muito bacana para mostrar para vocês também que é possível. Porque por mais que exista muita gente aí na internet mostrando como construir casas para vender, é pouca gente que de fato faz isso, né? Pouca gente que mostra isso na prática. Então foi um projeto, especialmente para mim, o projeto mais especial da minha vida, construir e vender essa casa. Até vendi ela antes do que eu estava prevendo. Então agradecer demais aí todos vocês. Recebi muitas mensagens muito bacanas, mas vamos conversar um pouquinho sobre a venda dessa casa. Para quem caiu aqui de paraquedas, pessoal, essa casa aqui, ela é uma casa de 320 metros quadrados, financiada através do financiamento de aquisição de terreno e construção. Essa casa, ela fica aqui no condomínio Alphaville, em Porto Alegre, tá? E a gente conseguiu vender ela agora 2 meses após a finalização dela. Então, antes de eu falar um pouquinho da história de como foi a venda dessa casa, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui nos fundos a gente tem essa área gourmet, churrasqueira. Aqui a gente tem uma cozinha, sala de estar, sala de jantar. Ali tem o home office, olha só. Home office. Lavanderia, depósito. E lá em cima tem 3 suítes, sendo uma master bem grande, bem bacana. Mas pessoal, o que eu queria começar falando aqui com vocês é que da mesma forma que eu consegui ter sucesso nessa casa, então vendi ela muito rapidamente, nesse mesmo condomínio tem, sério, deve ter pelo menos umas 15 casas que estão paradas há anos, tá? De fato, paradas há anos. Então quem vê isso de fora pode analisar o mercado aqui de Porto Alegre, desse condomínio, e pensar, cara, não tem como. Pô, olha aquelas casas, os caras botando o preço lá embaixo porque não conseguem vender. Só que por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque eles não fizeram o estudo prévio lá no início do processo para conseguir vender essas casas. Eu sempre digo, pessoal, que tem muita gente que não estuda, que não tem conhecimento, praticando, colocando em prática. Enquanto que tem muita gente que estuda, conhece tudo, mas não coloca em prática. Então, quando a gente estuda e coloca em prática, a gente se torna imbatível. Porque eu falo para vocês, por que eu gosto tanto desse mercado de construir casas para vender? Mais que qualquer outro investimento do mercado imobiliário. Porque é muito, muito, muito fácil se destacar, pessoal. Qualquer leigo vem aqui num condomínio desses e olha as casas que estão à venda, e tu consegue dizer o porquê que a casa não está sendo vendida. Casas que, pô, às vezes são bonitas, mas tem uma suíte muito pequena. Ou então casas boas, mas que está com preço lá em cima. Então não é um mercado muito difícil de a gente se destacar. Então a gente, entendendo principalmente os 3 pontos que fazem uma casa ser vendida, a gente vai conseguir vender. Quais são esses 3 pontos? Localização, a casa tem que estar bem localizada. Projeto, ela tem que ter um bom projeto. E preço, a casa tem que estar bem precificada. Inclusive, essa casa aqui teve mais um ponto especial que tornou um desafio mais difícil. Vocês sabem, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e aconteceu a questão da catástrofe, das enchentes aqui.
E quando aconteceu aquilo, eu pensei, cara, ferrou. Porque, querendo ou não, a cidade inteira foi muito abalada. Aqui onde eu tô, não foi zero abalado, mas eu pensei, cara, essa casa vai demorar para vender. Porque eu pensei, o mercado tá caótico. Eu chamei todos os corretores de imóveis parceiros que a gente tem, que estavam vendendo essa própria casa, e perguntei, como é que tá a procura? Como é que tá o pessoal aí para comprar as casas? E todos eles me deram um relato caótico de que, cara, Rafael, deu ruim. Várias propostas caindo, todo mundo que queria comprar não tá querendo, o pessoal não tá querendo fazer essas movimentações. E eu pensei, putz, talvez demore um pouquinho mais. Mas em contrapartida, eu sabia também que, por ser uma região da cidade que não foi afetada, depois que passasse ali um pouquinho do caos, né, aqui tende a valorizar, tende a ter mais procura. Só que foi justamente no meio do caos. Então, na pior semana que a gente teve aqui da enchente, a gente recebeu a proposta e fechou a proposta. Então a gente fechou essa proposta no dia 9 de maio, só que por algumas questões burocráticas, a gente só veio a assinar a venda dessa casa de fato na segunda-feira agora, no início de junho. Então demorou uns 20 dias para a gente conseguir fechar a venda dessa casa. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, pessoal, não existe momento ruim de mercado que vença uma casa que tem uma boa localização, um bom projeto e que ela principalmente esteja bem precificada. Eu garanto para vocês que vocês acertando aí nessas 3 variáveis, não tem como não vender a casa. O Léo perguntou, o preço da sua casa estava equiparado com as que estavam paradas? Sim, Léo. Até conversando com a corretora que vendeu a nossa casa, eu perguntei para ela, né, das outras casas, e ela falou assim, Rafael, tem umas 50 casas à venda aqui nesse condomínio, mas tu não enche a mão com casas boas. Então é isso que eu digo para vocês, o porquê que é fácil se destacar nesse mercado. Porque o pessoal não estuda a demanda, o pessoal não estuda o que as pessoas estão procurando. Então, casas bem pensadas, com bons projetos que atendem aquela demanda, elas tendem a vender muito rapidamente. Um outro ponto que é importante passar para vocês dessa negociação é que o maior mito que tem, né, todo mundo fala, não é bom construir casas para vender, porque tu nunca consegue vender a casa ali com dinheiro mais financiamento ou então à vista. Sempre vai vir uma dação, sempre vai ter que vir um apartamento. E vocês estão enganados. Sim, existem esse tipo de propostas, a gente analisa, às vezes elas podem ser boas, às vezes podem ser ruins. Nessa casa mesmo aqui, a gente recebeu 3 propostas que envolviam dação, ou seja, envolviam dar um valor em dinheiro mais um outro imóvel, só que a gente acabou não aceitando por a gente saber acreditar muito no nosso produto, acreditar muito na nossa casa. Então essa casa aqui foi vendida à vista, pessoal, até sem financiamento. Então assinou o contrato, a gente já recebe todo o valor da venda dessa casa. Outra questão bem importante, tá? Como é que funciona essa questão da venda da casa, né? Uma venda de uma casa financiada. Se a gente tivesse vendido com financiamento, a gente teria que fazer o processo do interveniente quitante. Ou seja, esse financiamento do comprador quitaria o saldo devedor do nosso financiamento e aí a gente receberia a diferença ali do banco. Só que não foi o que aconteceu. A casa foi vendida à vista. Então o processo ele é bem mais simples, tá? A gente simplesmente gera um boleto de quitação no próprio aplicativo do banco, é liquidado o financiamento e a gente não tem mais nenhum financiamento. Vou mostrar ali a casa para vocês por fora, que tem bastante gente que chegou depois. Eu abri a live um pouquinho antes, pessoal, porque não me liguei no horário e já está começando a escurecer aqui, né? Então não tem como ir muito longe. Ó, o Matheus falando, Brasília é muito comum colocar outros imóveis na negociação. Aqui também é de praxe do mercado. Mas tu tendo um bom produto, tu esperando a hora certa, chega a proposta que tu vai querer, tá? Ó, o pessoal pediu pra mostrar lá em cima. Outro ponto, tá, gente? Fachada imponente. Primeira impressão importa. Façam uma casa com fachada imponente. Aqui nesse condomínio tem várias casas que são muito boas de projeto, de planta, mas as fachadas são muito simples. Então não chama atenção, sabe? Uma fachada imponente ajuda demais a vender a casa. Outra coisa, pessoal, até tinha esquecido de falar.
que nem eu falei para vocês, né? Não é construir uma casa e tentar vender. A gente primeiro entende o que vende e depois constrói. E esse entender o que vende, o que que é? É método, tá? Então a gente seguiu um passo a passo ali para conseguir construir a casa que vai ter procura. Então, inclusive, pessoal, comentem aqui, treinamento, tá? Comentem a palavra treinamento, que eu vou dar acesso para vocês à Masterclass Construindo para Vender, que é uma aula onde eu revelo o método de 6 passos que eu uso para construir casas para vender. Então, comentem aí a palavra treinamento. Deixa eu até botar aqui. Vocês vão receber lá no direct de vocês, tá, pessoal? Ó, o pessoal tá pedindo para mostrar aqui em cima. Aqui a gente tem esse pé direito duplo bem bacana. Guarda-corpo de vidro. E aqui a gente tem 3 suítes, né? Então essa suíte principal, que é a suíte master, tá até fechada ali a persiana, que a gente tá com probleminha na persiana elétrica, no motor. Vida real, né, gente? Aqui o banheiro bem grande da suíte master. E aqui também um closet bem grande. Aí aqui a gente tem outras 2 suítes também bem espaçosas. Aqui o banheiro da outra suíte. Tem essa sacada aqui integrando as 2 suítes. E esse baita pátio aqui, esse baita quintal aqui. Valor de venda, né, pessoal? Vocês estão curiosos, né? Quem me acompanha lá na websérie Construir para Vender e me acompanha aqui no Instagram, viu que eu sempre colocava um valor de venda de R$ 2.442.700, certo? Isso era de acordo com a nossa viabilidade, o valor que a gente esperava vender caso demorasse 6 meses após a obra para a gente vender a casa. Porque quando a gente faz uma viabilidade de uma casa, a gente não considera que a gente vai vender essa casa logo após finalizar ela. Porque não é o comum. Obviamente que uma casa bem pensada, com um bom projeto, bem localizada, ela tende a vender rapidamente. Mas a gente tem que fazer a viabilidade esperando para o pior. Então a gente até não é tão conservador por conhecer muito bem a região. Então a gente sabia que, em até 6 meses para vender essa casa, a gente conseguiria estar efetuando a venda. Então na viabilidade a gente colocou o valor de R$ 2.442.700, bem precisinho, e era o valor que a gente estava anunciando a venda dessa casa. A gente fechou a venda por R$ 2.400 à vista, tá? Só que o nosso lucro ficou, inclusive, um pouco maior do que o esperado. Por quê? Porque a gente vendeu em 2 meses após a conclusão da obra. E a cada mês, até vem uns balãozinhos aqui. A gente vendeu em 2 meses após a conclusão da obra. E a cada mês que a gente tem ali parado, a gente paga prestação de financiamento. Então, para vocês terem uma noção de prestação mais condomínio, cada mês que a gente ficava sem vender a casa, a gente gastava em torno de 14, 15 mil reais. Tá? Então, no momento que a gente vende a casa e vende ela à vista, ou seja, já recebendo todo o valor, já conseguindo quitar o financiamento, já pegar o valor na nossa conta, se tornou muito atrativo esse negócio. E um outro ponto, essa proposta, a gente estava com 2 propostas na mesa, tá? Então não era só essa proposta, a gente tinha uma outra proposta com uma outra corretora. Só que essa acabou sendo a melhor. Então, novamente reforçando que mesmo num período onde o mercado não estava aquecido por questão da enchente, por questão de todas as chuvas que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, mesmo assim a gente conseguiu vender a casa por um ótimo valor e fazer um baita negócio. Cara, deu água aí? Não, irmão. Cara, aqui onde eu tô não deu. Deu muito perto daqui. Então, aqui no condomínio Alphaville em Porto Alegre, é bem seguro, é uma área bem tranquila. Então, por sorte, não deu. Mas até, gente, é até complicado falar isso, né? Por toda a questão que aconteceu aqui. Mas, querendo ou não, agora a gente tem também um ar de bastante oportunidades. O que está acontecendo aqui? Tá todo mundo assustado, sabe? Com o que aconteceu, com toda essa situação.
Então, tem muitos terrenos, tem muitas casas nesse condomínio que o pessoal está colocando o preço lá para baixo. Então, nós que todo ano aí vamos construindo e vendendo casas, a gente vai aproveitar a oportunidade. Então, já estou vendo alguns terrenos, a ideia é, nas próximas semanas, já estar fazendo proposta e, por a gente saber a situação que está acontecendo, a gente consegue pegar um terreno e comprar ele muito mais barato do que antes seria vendido. Então, sendo assim, a gente consegue ter um lucro muito maior. Afinal, o lucro é na compra, né? Que dúvidas que vocês têm aí sobre a venda da casa? Inclusive, pessoal, quem não acompanhou lá a websérie no YouTube, depois coloca lá no YouTube, websérie Construir para Vender, Engenheiros do Zero. Eu coloquei todos os episódios da venda dessa casa, desde a compra do terreno, desde a viabilidade, desde a parte do financiamento, até a venda da casa. Inclusive, vou gravar ainda o episódio da venda da casa para concluir lá a nossa websérie. O pessoal falou muito também dessa palmeira, né? Todo mundo, pô, a palmeira é o charme da casa. A palmeira, tu deixou a palmeira, que bacana. E na época que a gente estava escolhendo esse terreno, quem viu lá a websérie viu que eu falei muito, a gente escolheu esse terreno por causa dessa palmeira, porque já estava sendo vendida com essa árvore aqui. E querendo ou não, ficou muito bacana aqui na composição da fachada, né? Ó, a Rayane perguntou, não é legal colocar piscina nesses projetos? Excelente pergunta, tá, Daiane? Sim, tá? Piscina é um item que gera muito valor agregado. O que é valor agregado? Pô, tu vai gastar em uma piscina de alto padrão 70, 80 mil reais e tu vai colocar a tua casa à venda por 200 mil reais a mais simplesmente porque tem piscina. Só que aqui a gente estava um pouquinho apertado em relação ao nosso investimento. Então a gente decidiu por não colocar a piscina. Qual foi a estratégia que a gente utilizou? A gente tem toda essa área aqui, que seria onde seria colocado uma piscina, e a gente passou para todos os corretores de imóveis o projeto da piscina. Então a gente falava assim, ó, se tu tiver um cliente e o cliente gostou da casa, mas ele não vai querer comprar casa porque não tem uma piscina, não tem problema. A gente executa a piscina, só reajusta o preço. Então é uma estratégia que a gente utiliza quando a gente não tem muito valor ali, não tem muita margem para estar executando na obra. Só que aconteceu que na venda dessa casa nem foi necessário, tá? Em nenhum momento, nenhuma das propostas que a gente teve chegaram a falar da piscina. Então acabou que é um item que eu particularmente acredito que mesmo nas próximas casas que a gente vai construir aqui, eu não vou colocar piscina. Ó, tá de boa. As outras casas que estão à venda também são sobrados ou térreas. Aqui, a maioria das casas são sobrados. Se vocês olharem, os terrenos, eles têm mais ou menos 500, 600 metros quadrados. E as casas daqui, elas têm em torno de 300, 350 metros quadrados. Então, se tu faz uma casa térrea com 300 metros quadrados, tu praticamente ocupa todo o quintal. Então, a grande maioria das casas são sobrados. Obviamente que se tu comprar um terreno maior, vale muito a pena tu fazer uma casa térrea, porque ela vai se destacar das outras. Eu tive uma casa que a gente vendeu também esse ano, que era em parceria com um investidor, que era uma casa nesse mesmo condomínio, e era uma casa de 300 metros quadrados térrea. Por quê? Porque era um terreno gigante, era um terreno de 900 metros quadrados. Então a gente sabia que seria algo que valorizaria a casa. Mas a grande maioria das casas aqui são sobrados. Ó, o Davi Gomes, qual foi o valor do terreno? 425 mil reais, tá? E a gente comprou através do financiamento de aquisição de terreno e construção. Até na época que a gente comprou esse terreno, né, que foi quase 2 anos atrás, por bem dizer, a Caixa pagava 100% do valor do terreno, né? Então, na época, a Caixa pagou 100% do valor do terreno, pagou os 425 mil reais. Hoje em dia, a Caixa paga no máximo 80% do valor do lote. Então, 20% a gente tem que dar de recursos próprios, né? E, gente, as estratégias que a gente usa, elas sempre vão se adaptando, né? Então, por exemplo, agora a gente está muito capitalizado, a gente está com caixa. E por toda essa situação que a gente está vivendo aqui, que nem eu falei para vocês, a gente tem algumas boas oportunidades. Então, na minha cabeça, eu já estou com a estratégia de o próximo terreno comprar à vista. Porque eu quero pegar o terreno que custaria 400, 450 mil e comprar por 300 mil. Vou fazer ofertar lá embaixo mesmo, porque eu sei que tem gente precisando vender. E, consequentemente, a minha margem de lucro vai lá para cima. Outro ponto, pessoal, que nem eu falei para vocês, a gente só consegue
ter esses resultados de construir, ter lucro e vender rapidamente, porque a gente sabe fazer um estudo de demanda, a gente sabe fazer um estudo de viabilidade, escolher um terreno, seguir toda uma metodologia de um passo a passo. E justamente essa metodologia que eu utilizei nessa casa é o que eu mostro para vocês na Masterclass Construindo para Vender, que é uma aula 100% online. Vocês comentando aqui a palavra treinamento, eu já envio para vocês lá no direct todo o passo a passo para que vocês consigam estar acessando essa aula. Tá legal, pessoal? Então comentem aqui treinamento. Não, Carneiro, não é assim que funciona, tá? Lote foi adquirido 2 anos atrás e o valor que foi pago de prestação até hoje abateu no lucro. Como é que funciona, tá? Esse lote era 425 mil reais, ok? A gente pegou um financiamento de 1.300.000 reais. Desses 1.300.000, 425 mil foram para o terreno e o restante veio para a construção, tá? E daí agora, quando a gente vendeu a casa, a gente pega o valor de venda e a gente quita o saldo devedor do financiamento. Como foi 2 meses de obra, foi praticamente 1.300. Deu 290 e poucos, sabe? Porque praticamente não amortiza quase nada as primeiras prestações do financiamento. Ó, Léo, tem como deixar a live salva? Sim, Léo, vou deixar a live salva para vocês assistirem. Mas no domingo, pessoal, vou postar lá no YouTube o último episódio da websérie. Aí vai ser bem legal. Vou trazer mais detalhado sobre os números da casa. Vai ser bem bacana de vocês estarem analisando. Essa palmeira deu o que falar, né? O pessoal gostou demais. Ó, quando chega assim no final da tarde, ela fica linda demais. Pena que hoje não tem muito sol. Nossa, quando bate o sol assim, vocês não têm noção. E pessoal, outro ponto que é bacana, né? A gente fala muito aqui de lucro, dinheiro, sabe? Mas é indescritível a sensação de vocês viabilizarem um projeto desses, comprarem um terreno, fazerem um projeto, construírem a casa, passarem por todo o período da construção da casa e venderem a casa. Sério, eu falo assim de coração, eu entrei aqui para ganhar dinheiro, mas acabei me encontrando. Eu tenho certeza que vocês, quando venderem a casa que vocês vão construir, vocês vão entender a sensação que tu sente quando tu vende uma casa dessas. Porque é realmente a construção de um projeto do zero, que tu concretiza, tu faz, tu vê a casa pronta e no final tu vende ela, sabe? É um projeto que tem um início, meio e fim. E, obviamente, ter muito bem remunerado por isso. Então é legal demais. Ó, Renata Miranda, o empréstimo junto à Caixa é feito pela pessoa física ou jurídica? Sempre pela pessoa física, tá? Então tu vai usar a tua comprovação de renda para estar pegando o financiamento. Pessoal, já está escurecendo aqui. Acho que deu para conversar bastante aí sobre essa casa. Eu vou deixar a live salva aqui, onde vocês conseguem estar assistindo ela depois. Comentem aqui agora a palavra treinamento, gente. Comentem treinamento, que eu vou passar para vocês ali no direct uma aula com passo a passo aí que a gente utilizou para construir essa casa, o método que a gente utiliza para construir casas para vender. Então comentem aqui a palavra treinamento, que vocês vão estar recebendo esse método, tá? Ó, Silvana, aqui na minha cidade o valor da casa nova não substituiu tanto quanto o valor dos terrenos e casas usadas. Tem que analisar mercado, tá, Silvana? Às vezes, talvez na tua cidade não seja tão boa, mas numa cidade vizinha tem mercado. Mas eu te garanto, se tem gente construindo para vender, tem mercado, tá? Tem que saber fazer a conta, que é inclusive que eu mostro lá dentro da Masterclass. Comenta aqui treinamento, tu vai ter acesso a essa aula, tá? Ó, o Vitor, isso sim é um imóvel, é. Cara, que é o tal do alto padrão, né? Pessoal, agradecer demais aí a presença de vocês, já tá escurecendo aqui. Fico aí no compromisso de postar mais conteúdos sobre essa casa, mostrando os números, quanto a gente vai pagar de imposto, todo passo a passo aí, para que vocês também consigam ter sucesso construindo e vendendo a casa de vocês. Depois, deem uma olhada lá no YouTube, no canal Engenheiros do Zero, tem todo o processo da construção
dessa casa, tá? Todas as informações estão lá e também depois assistam lá a Masterclass Construindo para Vender, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos e a gente se vê na próxima live.